Salve, salve família, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Grower, episódio de número 32. Esperar a galera entrar. Salve, salve rapaziada! Tamo online. No dia mais esperado. Salve Grow do Abílio, salve Bud Life. Salve Dediá, monstro! Salve Saul! Salve Mafu! Grupo Aulas tá em peso hoje aqui, hein? Salve Charles, boa noite! Salve Cultivo do Alien! Salve, salve Canguru! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vou chamar o armário, já vou chamar o Chicão pra gente não perder tanto tempo. Salve Good! Salve família, boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, irmão. Por aqui 100%, graças a Deus. E por aí? Também, nossa, ansioso hoje, hein, família? Hoje é o Chegou o dia tão dia. esperado. Aê, Chicão! Boa noite, irmão. Pô, hoje eu acho que tá tudo do nosso lado, Hoje hein? tá, Começamos hoje rápido tá, o hoje tá tudo negócio. pra nós hoje. Rapaziada, então hoje vai ser sinistro. Vocês já sabem quem é o nosso convidado de hoje. Então já vai mandando um aviãozinho aqui no grupo dos brothers, já chama todo mundo, beleza? Vou fazer uma introdução que hoje é especial. Hoje a live vai ser sinistra, beleza? Coração tá até batendo mais forte, segundo o DJA lá, ó. Quem que não tá ansioso por essa live, né? A gente tá ansioso, animado. A gente tava na pré-live agora trocando uma ideia com o Ben, monstro demais. Monstro, monstro, monstro. Vai ser muito brabo. Então, rapaziada, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Grower, episódio número 32. Pra quem não me conhece, eu sou o The Sun. O Papo de Grower é um podcast, né, que a gente realiza todas as quintas-feiras com fins educacionais. A gente troca ideia com cultivadores brasileiros aí que moram no mundo todo aí, trazendo diversos assuntos importantes do básico ao avançado, unindo a experiência dos convidados e dos apresentadores de vocês, nosso público. Os nossos patrocinadores são Armário Grow, nosso apresentador grower, fabricante dos melhores LEDs para o seu cultivo indoor, possui 1 ano de garantia, conta com a maior eficiência em diferentes aspectos, como a qualidade na dissipação do calor, as configurações de montagem, baixo consumo com uma maior distribuição de luz. Além disso, o armário também conta com outros produtos para facilitar e melhorar suas experiências, como a mineraloradora, arcos ligadores e muito mais. Chico Beloteiro, o nosso monstro, apresentador, grower e ativista da cena. GT Club trabalha com as melhores qualidades e opções de tecidos no mercado, com preço justo, frete grátis, seguro de carga e brinde em suas compras. Além disso, a GT Club também oferece uns brinquedinhos diferentes para você estar turbinando a tua sessão com essa brincadeira aqui. Demorou? Growing Life, que é uma empresa séria que oferece fertilizantes minerais fracionados de altíssima qualidade, com preços justos. Complementos orgânicos também eles possuem para você tentar algo diferenciado nos seus ciclos. E por último, o nosso advogado, o meu advogado e o advogado do Chicão, o Lucas Fratari. Então a rapaziada que está com dúvidas sobre como que funciona o processo do HC, como ter o HC, quais são os valores, o que precisa, chama a gente na DM, pode me chamar, Dessan, que a gente vai encaminhar ali para o pessoal, para a gente tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Demorou? E hoje nós temos apoiadores também na nossa live. Né? Então a gente se reuniu com os apoiadores aí para a gente poder estar arrecadando um fundo, né? E esse fundo foi totalmente 100% revertido para a causa ali do bem. Né? Então foi revertido ali para ajudar eles. O nosso primeiro apoiador, né, dessa live é a Cultiva Grow Shop. A Cultiva Grow Shop é uma empresa que nasceu em 2015, né? Um investimento de R$ 15.000 no quartinho de casa, estoque baixo, começou a vender e ensinar as pessoas sobre o cultivo de cannabis. Quando o último local para aprender de verdade sobre o cultivo de cannabis em português era o portal do Grow Room, né? Então, na época, acesso à informação era bem raro. Eles foram a primeira grow shop a criar um blog ensinando a cultivar no mesmo lugar onde se vendiam os equipamentos. Então, você podia comprar e já sair testando, né? Tem clientes que trabalham no mercado legalizado em outros países e que falam para eles que começaram pesquisando no blog dele. Então, tipo assim, é influência também para a galera que está lá fora, né?
E isso enche de orgulho, não só eles, mas também a gente, que leva essa informação adiante. Hoje a gente está hoje eles estão oferecendo, né, para outros apaixonados, né, a oportunidade de abrir o negócio de grow shop e trabalhar com o que ama, né, legalmente no Brasil. O objetivo, né, para o futuro deles está no Brasil como uma maior franquia, né, que hoje eles já têm, né, esse projeto de outras pessoas abrirem grow shop como um franqueado, né, fazer uma franquia de grow shop nacional, mantendo e desenvolvendo ainda mais os padrões de qualidade, de atendimento e confiança dos clientes que eles possuem, beleza? A missão deles é servir como uma via facilitadora para o universo da cannabis medicinal. Quebrando os paradigmas, auxiliando os growers e fornecendo tecnologia para o cultivo indoor de alta performance. Cultiva Grow Shop. Rapaziada, obrigado pelo apoio. O nosso próximo apoiador é Home Grow Cultivo, ou HC Cultivo, né? Ajuda quem quer começar a cultivar em casa, uma empresa, né, que ajuda quem quer começar a cultivar em casa, com cultivo discreto, né, seguros e simples. Para quem, por exemplo, não pode ter uma tenda em casa, HG Cultivo, eles fazem aquelas grow box, né, eu não sei o material, mas não sei se é MDF, né, mas é um material de ótima qualidade ali, que fica discreto no seu cultivo, beleza? Eles fazem acompanhamento até a colheita, possuem mais de 600 cultivadores pelo Brasil todo, colhendo mais de 100 gramas seco, mesmo nos menores, modelos, como a Grow Box compacta deles. Eles são os cultivos que a gente vê na Grow Box é agradável, né? Então faz o grower ter um motivo para poder ir lá e dar uma olhadinha lá, porque é lindo de se ver. Growing Life também hoje é o nosso apoiador, eles já são nossos patrocinadores, hoje eles são o nosso apoiador nessa live, beleza? É uma empresa séria, fertilizantes minerais, rapaziada, qualidade máxima, tem bastante novidade lá na loja. Depois eu vou deixar uma palavrinha também para o Armário falar dessas empresas brevemente, né? Se ele tiver vontade. Então, tem muita novidade. Para galera que estava precisando do 20-20-20, para galera que estava precisando de cloreto de cálcio, agora tá rolando lá no site já tá tudo online. Então, chega lá, que os caras são bravos demais. Budlife, monstro, cê é zica, apoiador dessa live, apoiador do main grower. Vamos para cima. Guru Imports, que é uma empresa que trabalha com preços competitivos, entrega rápida, a confiança na loja é imensa, com uma excelência reputação no mercado, e a satisfação deles é a prioridade. Guru Imports, entra lá no Google, pesquisa Guru Imports, que vocês vão ver os produtos que eles trabalham, com certeza, para quem gosta, né, vai ser uma outra loja que a galera vai ficar viciada. Armário Grow também é nosso apoiador de hoje. Armário Grow, obrigado, monstro. GT Club também é nosso apoiador de hoje. GT Club, valeu por estar apoiando sempre, patrocinando, tanto o Armário como a GT. E eu também, como um apoiador, junto com o Dejá, junto com os brothers aqui, estamos aí para poder fortalecer a cena. Beleza? Gold, se quiser dar uns detalhes aí da HG Cultivo. Família, bem rápido, para a gente começar a live com o Ben Grower rápido, tá? Eu só vou dar um recadinho bem rápido. O Lucas, da Cultiva Agroshop, tá fazendo um feirão, velho, de peças seminovas. Então, se você tem alguma coisa ali, é da região de Florianópolis, São José, cola lá esse sábado, das 10 às 2. Você vai colar lá, trocar uma ideia com o grower, tomar uma cervejinha terpenada, vai ter sorteio de brindes. E cola lá, é um evento que toda Agroshop poderia pensar em fazer. Brabo demais. E a HG Cultivo não precisa nem falar muita coisa, né? Os outros apoiadores também, porque a gente vê a qualidade da galera aí no cultivo discreto, né? Pode chamar o parente em casa, dar uma desligadinha no cooler ali, na exaustão, né? Dá para receber alguém que ninguém vai perceber, tudo tranquilo, tudo na paz, bonitinho como deve ser. Growing Life, Big mesmo, Armário, GT, Chicão. E tamo na área. Hoje, então, nosso papo, episódio 32, com o monstro, né? Com o Ben Grower. Já vou fazer um convite para ele pra gente não perder tempo, porque a gente quer trocar muita ideia com ele hoje. 230 pessoas ao vivo, rapaziada. Acho que hoje vai ser recorde. A gente quer agradecer já essa monstruosidade de galera que tá com a gente aqui, só os brabo.
Boa noite a todos. Vamos fazer o convite para o bem e vamos iniciar nosso papo maneiro de toda quinta-feira. Rapaziada, para quem não acompanha já Spotify, YouTube, E valeu. aí, E para quem não acompanha, galera? se inscreve lá. E aí, Ó, bebê, boa noite, irmão. Boa! Satisfação. E aí, como vocês estão? Tudo bom? Bom, Tudo certo? graças a Deus, irmão. Como é que você tá, cara? Você tá Bem, graças a bem? Deus. E aí, boa noite aí para todo mundo aí que está acompanhando nós aí. Sejam bem-vindos aí, né? Valeu a presença. Vamos nessa. Eu acho que o Instagram vai parar hoje, mano. Vai parar hoje, porque eu acho que essa live aqui tá pesada demais. Bem, Grower, a gente queria agradecer, irmão, de coração, primeiramente por você ter aceito o nosso convite, por você estar trocando uma ideia com a gente aí ao vivo, por você estar disponibilizando um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é curto, né, nesse momento, e logo você vai estar com a gente, definitivamente, a gente vai ter uma outra live que, se Deus quiser, você já vai estar na pista, a gente vai poder se encontrar, queimar aquele, passar umas dicas aí para nós, que eu acho que a galera se inspirou e se inspira muito em você. A gente quer agradecer você também, a sua mãe, a Beth, é uma pessoa incrível, está fortalecendo você, pegou a causa mesmo, ela poderia simplesmente estar desativado, o Ben Grower desativado, mas não, ela quis manter o seu nome e o nome dela, então muito obrigado a você e muito obrigado a ela também que proporcionou essa comunicação de nós aqui do Papo contigo. Então, rapaziada, vamos iniciar essa live. Eu vou ficar pelos bastidores e a rapaziada, ó, vai mandando no chatzinho aí, hein? Vamos juntar umas perguntinhas brabas aqui pro monstro. Tamo junto, bem. Obrigadão, Valeu, irmão. obrigado. é isso, família. Quer começar, Gold? Pode ser, eu começo, vamos lá. Bem, obrigado aí pela sua presença. Eu acho que eu vou deixar os elogios para o final. Eu acho que você sabe, a proposta dessa live hoje é passar um pouco do seu conhecimento para a galera e mostrar para você o quanto você é querido aqui pelos cultivadores, pelas lojas, pelas marcas. E a gente está junto com você, cara. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a cultivar e chegando até hoje, assim, basicamente, por favor. Beleza. Primeiramente, queria estar. Mano, eu acho que tá no mudo dele, não tá? Tá sem áudio, bem. Tá saindo? Agora tá. Ah, beleza, então. Gostaria primeiramente aí de agradecer, né, a vocês, né, agradecer aí a oportunidade, mostrando a cara, literalmente, né, assim como nós estamos, e agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aí, que está usando um pouco do seu tempo, né, para acompanhar, né. Tá saindo o áudio porque falaram, estão escrevendo aqui, não sei se meu áudio tá. Pra mim tá vindo de boa. Tá bom beleza. agora, irmão. Eu acho que é um delay, assim, das pessoas que mandaram. É. Beleza. Então, nossa, eu comecei a cultivar meio por acaso, assim, sabe? Não foi uma coisa que surgiu muito planejada no sentido, nossa, vou montar uma estufa, vou montar um setup, sabe? Foi uma coisa que começou de uma maneira bem rudimentar mesmo, sabe? Foi por acaso, peguei uma semente, joguei no quintal e nasceu a planta, né? E foi mais ou menos assim que eu comecei e fiz algumas tentativas que não foram para frente, né? Ali coloquei no chão, no quintal, não tinha informação nenhuma e não foi. Depois eu comecei a pesquisar, falei, é uma planta, né? Eu já cultivava outras plantas, tem que dar certo, né? De alguma forma. Aí fui busquei umas sementes, né? Melhores. Comecei aí o estudo, assim, mas isso aí numa época bem mais para trás, assim, né? Que eu ainda não tinha estufa. Aí colhi a primeira vez. Depois que eu colhi a primeira vez que
pronto, aí já foi uma coisa que eu pensei, eu quero fazer isso, sabe? Eu gostei muito de fazer isso porque a sensação, assim, de você consumir uma planta que é sua, né? A primeira que você faz, ela é diferente porque eu não sou muito supersticioso, mas ela parece que ela vem com uma energia diferente. Literalmente, você traga, você consome e não é a mesma sensação, você se sente bem, você não fica com pensamentos negativos, sabe? Sobre aquilo. Da hora. E, sabe, então foi nesse momento assim que ligou o interruptor e falei, não, eu quero seguir isso, me dedicar a isso, sabe? Aí pronto, comecei com estufinha pequenininha, aí fui entendendo, aprendendo e comecei a ver muito por quê? Porque quando eu pesquisava, eram fóruns, né? Fóruns de bate-papo, né? Nacional, alguns estrangeiros pesquisando, mas sentia um pouco de falta dessa coisa, de tipo Instagram mesmo, assim, sabe? Foi muito bacana, assim, para mim, pelo menos, quando eu comecei a achar cultivadores no Instagram, pessoas, a maioria americanos que tinha na época, porque brasileira era poucas pessoas. Se eu não me engano, eu criei meu Instagram em 2017, 18. Foi uma coisa assim, sabe? Não era uma coisa que tinha uma quantidade grande de conteúdo, mas quando eu comecei seguir essas pessoas, deu uma coisa legal assim para me aprofundar mais, porque era uma coisa mais humana, assim, porque eram as pessoas, os growers mesmo, cuidando das plantas, sabe? Uma coisa que não era muito uns textos didáticos, assim, muito teóricos. Você acabava vendo um pouco mais do dia a dia, o setup da pessoa, ela fazia aqueles vídeos, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que foi me fazendo gostar mais, e também de ter a vontade de começar a também fazer isso no meu Instagram, sabe? Por quê? Porque eu entendi que se a gente não tiver, se a gente acredita numa causa, se a gente gosta daquilo, mas se a gente não tiver realmente fazendo algo, né, indo além em cima dessa causa, não adianta. Então, falei, eu sei que isso é uma coisa complexa, que pode até me trazer consequências, mas se eu não me arriscar, né, se muitas pessoas não se juntarem para fazer que isso mude, né, isso não vai crescer tanto. Então foi daí que eu decidi começar a dedicar mais ao Instagram, né? Na verdade, que é o Instagram. E assim, tive vários tipos de setup, que eu sempre gostei muito de diversificar as plantas, testar. Será que é assim que a gente ouve muita história, né? Que um tipo resina mais, outro tipo resina mais, ou tal rende mais e menos. Então comecei a buscar isso, né? Pesquisar e cultivar de maneiras diferentes, assim, para entender o que eu gostaria mais, o que era mais fácil, o que era difícil, né? O que realmente me trazia um melhor resultado, assim. Até mesmo porque hoje eu vejo que isso é uma coisa particular, né? Cada pessoa gosta de cultivar de uma maneira, né? E aí, resumindo, em 2020 deu ruim, infelizmente perdi tudo, perdi estufa, perdi as coisas que eu tinha. E aí pensei, nossa, não vou mais trabalhar com plantas, né? Literalmente manuseando assim um cultivo meu. Eu vou ter que ficar um tempo parado disso. E aí foi que, pelas trocas de ideia e tal, inclusive minha mãe deu a ideia, falou, mas você gosta tanto e tal, por que você não auxilia as pessoas que você conhece bastante gente, você tem... Aí eu falei, será? Né? Aí comecei a entender sobre isso, né? Comecei a fazer esse trabalho de consultoria. Assim, não foi uma coisa também que não foi uma coisa tudo planejada, estudada, sabe? Comecei, sim, por intuito mesmo, e começou a surgir pessoas, e isso eu considero para mim que foi o meu maior crescimento, assim, como não só como cultivador, sabe, mas que me fez crescer muito mesmo como pessoa, porque a gente começa a lidar com as pessoas e pessoas diferentes, né, com necessidades diferentes, com estilos de vida diferente. Então a gente tem que entender isso das pessoas, né?
Porque o que é o cultivo para cada um, né? O cultivo é muito variável, dependendo da pessoa para pessoa. Mas, Mano, ficou mudo de novo. tá muda? Acho que você, não sei se tem a mão no microfone aí. É, porque tá carregando aqui o celular, que tava sem bateria, vou tirar Pode aqui. crer. Aí, pronto, tá normal agora? Tá normal, tá de boa. E aí a própria, o ato de prestar a consultoria fez ter que aprender muito, né? Muito porque não existe uma coisa assim robótica, né? São plantas, não tem uma coisa que é igual que vai dar bom para todo mundo. Então tive que começar a entender ambiente, coisas mínimas assim, que às vezes, dependendo de onde a pessoa tá, ou como ela faz, ela não vai conseguir chegar num nível ali, num padrão que é o padrão, digamos, ideal assim, né? Industrial. Então isso daí foi me fazendo começar a ver muito cultivo diferente, sabe? E, nossa, é bom, assim, porque a gente começa a ver, entender, enfim. E acredito que as coisas que as pessoas mais me conhecem, assim, é por conta das podas e das amarras. E isso começou justamente vendo esses Instagrams gringos aí. Comecei a ver que as pessoas faziam esse trabalho. Aí, quando eu vi pela primeira vez, comecei a falar, nossa, que bacana isso. E eu não tinha como ter muita altura, porque era baixo o lugar que eu cultivava, sabe? Eu tinha ali 1,60 m, mais ou menos, só de altura. E vi que isso aí era, primeiramente, uma necessidade, né? E depois começou a se tornar mais, assim, um hobby, né? Uma paixão. É uma coisa, assim, que eu comecei a me dedicar a isso por gostar mesmo, assim, não só pela necessidade de ter as plantas mais baixas, né? E, consequentemente, comecei a cultivar as plantas automáticas, porque o espaço era reduzido, não tinha espaço para ficar fazendo veg e flora. Então, então vamos de alto e ficava bom por causa da minha altura reduzida. Então, inicialmente foi uma necessidade, mas que realmente se tornou um gosto, uma paixão, assim, fazer isso, fazer essas podas, essas amarras nas plantas automáticas, porque não deixa de ser um desafio, né? Porque a gente tem um tempo reduzido ali para isso, né? E aí, vamos lá. Tal de 2020 para cá, não estava fazendo, né, o cultivo. Porém, final do ano, deu ruim de novo, invadi no meu apartamento, eu tinha 20 e poucas gramas, mesmo assim, já era. Peguei, fui preso e 1 ano e 6 meses agora, né? Que eu tô preso e agora eu consegui ganhar em Brasília um HC que me deu o direito do regime semiaberto, né? Então eu pude ter a primeira saída temporária, que é essa aqui que eu tô fazendo, e tem mais recursos ainda para brigar mais coisas. Espero que isso acabe o mais breve possível, né? Eu possa retornar de vez para casa. E é isso. Vamos embora, vamos tacar a marcha na live, que a história é essa. Da hora. Irado, irmão. Eu não conhecia muito a sua história, mas já eu tinha ouvido falar muito de você. Então, também queria agradecer aí, em nome do papo, em nome da galera também, que eu sei que muita gente ficou muito feliz com essa live. Então, queria agradecer a sua presença, queria agradecer por ter reservado esse tempinho para nós. E, cara, é uma coisa que todo mundo fala de você a respeito de podas e amarras, né? Então, acho que eu vou lá direto ao assunto já, né? Então, eu quero saber um pouquinho sobre como você fazia no começo, né, nas podas e amarras, quando foi o seu começo, e qual é a estratégia que você talvez usaria hoje, ou a mais recente que você tem, que você usou antes de tudo acontecer, mas passa uma visão para a galera de todas, se você puder também, dar uma pautada ali, qual que é melhor aqui e ali, porque eu acho que esse a galera vem falando bastante de você nessas habilidades aí de manusear a planta. Certo. Então, eu comecei a fazer a poda e as amarras no outdoor. No outdoor, a planta ela fica um pouco diferente, né? Porque ela não é tão curta e robusta assim quanto num indoor.
fica um pouco mais alongada, assim, é um padrão comum mesmo, assim, normal. E acaba sendo mais flexível. Então, esse início, assim, por ser outdoor, acabou sendo quebrando menos plantas, sabe? Tendo um manuseio mais tranquilo. Vi assim, em Instagrams mesmo e em sites de diários. Comecei a ver diário, os modelos que tinham de mainline, de low stress training, de high stress, de tudo quanto é tipo, do que era, sabe? Do que era esse tipo de coisa. E comecei fazendo no outdoor. O som, irmão. Até porque eu não estava fazendo plantas muito grandes, estava fazendo plantas ali 50 centímetros, nessas alturas assim, porque não tinha como as plantas serem maiores por questão de muro, essas coisas que na época eu escondia, né? As plantas. E aí, quando fui pro indoor, aí já foi diferente, né? Porque aí você já pega um crescimento rápido da planta, né? Você pega uma planta alta, com uma luz ali que proporciona, né? E você tem um solo bom, você começa a ver que ela começa a crescer rápido, então você começa a dar forma na planta mais rapidamente, né? E aí comecei a fui testando vários tipos de modelos. O que eu vejo hoje, né? Que também eu tento sempre simplificar o cultivo, sabe? Trazer o que funciona bem, que traz os resultados ótimos e com menos dor de cabeça, menos chance de dar errada. Então, no mais agora, né? Cheguei à conclusão que às vezes aqueles treinamentos muito elaborados de você desenhar, deixar a planta muito bonita, desenhada, normalmente não é o que vai te proporcionar melhores resultados, porque demanda muito tempo, um tempo maior de vegetativo. Então, o asterisco, que é o clássico, poda top acima do quarto par de folhas, né? Abre ela em formato de asterisco, os 8 tops, deixa chegar mais ou menos ali na borda do vaso, começa a deixar subir e vai fazendo ali o lollipop, né? Limpando de baixo para cima, e deixa a planta crescer. Assim, eu vejo que esse formato, né? Até porque tem um estresse baixo mesmo, né? É basicamente a poda e só as amarras. Então, ele te traz resultados, assim, bons resultados e em períodos menores, né? Então, aí, como eu disse antes, nem tudo é melhor para todo mundo. Se você está pretendendo levar mais como uma terapia ocupacional, algo parecido com um bonsai, vai ser melhor o quê? Você trabalhar mais a planta, você fazer coisas mais ornamentais, né? Agora, se você tem o simples objetivo de, não, eu preciso apenas que isso aqui dê certo, usando o mínimo do tempo possível. Então, vamos lá, poda top acima do quarto par de folhas e amarras, né? No formato de asterisco. Isso aí é o que eu vejo assim. E aí, em questão de espaço, né? Porque, querendo ou não, essa poda top acima do quarto e o asterisco, a planta acaba ficando maior em altura, porque tem menos estresse, tem menos amarra, então ela vai crescer, né? Vai subir um pouco mais. Para quem já tem um espaço de altura, né? Um espaço vertical reduzido, então aí já aconselho trabalhar um pouco mais, né? Fazer mais de uma poda, de repente aí uma poda acima do primeiro, depois mais uma acima do primeiro do segundo, para ir trabalhando, ganhando um pouco mais de tempo para a planta não ficar tão alta para cima, sabe? Por isso que é interessante a gente entender a nossa necessidade, né? Igual se você for fazer numa HG, que tem uma altura baixa, né? Então é interessante você já usar um vaso menor, né? Para a planta não ficar absurdamente grande e fazer um trabalho de podas mais articulado mesmo, assim. Conseguir direcionar melhor os galhos pelos espaços disponíveis, trabalhar mais para quando você for florir, se for uma planta fotoperíodo, né? Para por ela florir, ela estando na menor altura possível. E caso ela for alto, vai seguir no fluxo, e na hora que vê que começou a florir, né? Cessa
assim, o trabalho de estar podando, né? Amarra ali só mais alguns ajustes, depois a limpeza de folhas, né? Defoliação e lollipop. Então, nas automáticas, mesmo nas automáticas, você opta por fazer as podas também de corte. Sim. Eu acho que é interessante, quando a gente está cultivando, principalmente uma planta automática, analisar o crescimento que ela está tendo, sabe? Assim, por todas as plantas automáticas que eu já cultivei, já acompanhei as pessoas cultivando, um crescimento assim rápido, bom, é que ela chegue e passe do quarto par de folhas entre 10 e 15 dias de vida, sabe? Se ela estiver demorando mais que 15 dias para passar do quarto, quinto nó, então já pode considerar que ela, por experiência prática, ela está com um crescimento um pouco mais lento. Então, o que acontece? Se quando a planta está crescendo, tem um setup que está equilibrado, que está com as condições boas para a planta, ela está crescendo bem, está crescendo rápido, maravilha, vamos podar e tacar a marcha para amarrar, para fazer tudo que der. Viu que a planta está crescendo meio devagar, que ela às vezes não está ramificando bem, às vezes, enfim, qualquer problema que ela possa ter, vamos focar em quê? Saúde, vitalidade, não vamos podar, não vamos amarrar, não vamos gerar mais estresse, porque ela está precisando de mais vitalidade, de mais saúde, de mais disso, entende? Então, é analisar isso da planta. Se a gente tiver com crescimento ali lento ou com algum tipo de problema, não estressar mais a planta. Tá com crescimento bacana, tá crescendo, tá engrossando, tá surgindo brotação, tá brotando. Então, vamos fazer poda, vamos fazer amarra e vamos embora. Bravo. Ben, você falou dos períodos, dos primeiros 15 dias você já consegue analisar a automática. Uma vez eu ouvi você falando que você consegue fazer táticas ali, estratégias para você conseguir fazê-la vegar mais tempo, para ela não sofrer nenhum estresse ali, para ela não florir. Eu vi você falando alguma coisa de tempo de luz, que a automática também ela necessita de mais luz. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Certo, bacana. O que acontece? Por experiência também, né? Assim, coisas de analisar, né? Porque ainda não desenvolvi nenhum tipo de artigo acadêmico, nem cheguei a ler nada assim para falar que seja uma verdade absoluta, mas por experiência, eu percebo que quanto melhor tá para ela, mais ela vai vegetar, mais ela vai enraizar, mais ela vai crescer, mais ela vai ficar bem. Se ela começa a sentir algum tipo de estresse ali, alguma dificuldade, né, em questão de saúde mesmo, que eu digo, ela começa o quê? Focar na reprodução dela, né, em passar o gene dela, que é o DNA, eu acho que de qualquer ser vivo do planeta Terra, é esse. Então ela tem um vaso com espaço bacana para ela enraizar, o substrato está areado o suficiente para ela enraizar, ela está com características ali físicas de ambiente favoráveis, ela vai por natural já vai ter um estágio vegetativo um pouco maior. E também questão de luz, né? Elas não são dependentes de luz, não são dependentes, são foto-independentes, né? Porém, percebo que quando a gente usa um pouco mais de luz, não é uma coisa assim gritante que vai te dar muito, muito, muito mais, mas ela acaba demorando um pouco mais para florir, com mais luz. Até porque isso também, como ela está fazendo mais fotossíntese, ela está crescendo mais rápido. Então, ali estava 20x4, já vai bem, né? Analisar também a questão de tipo de solo, tipo de fertilização que você está fazendo, porque às vezes se você estiver fazendo uma fertilização, mais lenta, né? Mas assim, pode ser que se você der muita luz, ela vai começar a fazer muito fotossíntese e o nutriente não vai ser o suficiente para conseguir nutrir. Então, entender também que você vai dar mais luz, ela vai queimar mais, então ela vai ter que se alimentar melhor, vai consumir mais água, né?
ter esse tipo de situação. Isso também está muito forte a luz, pode usar um pouquinho menos, né? A luz não está extrapolando, está uma luz mais tranquila, pode fazer 20x4, pode fazer 24x0. Já fiz vários cultivos 24 horas que funcionaram super bem, sabe? Analisar esse fator também, não focar só no tempo dela, é tentar o principal, assim, ao meu ver, é focar em dar uma situação favorável para ela crescer o melhor e o mais rápido possível, que isso vai fazer ela automaticamente querer crescer mais, querer vegetar mais, querer ficar mais forte para dar mais fruto, sabe? Nesse sentido. Muito bom. Boa, gostei. A gente já falou disso aqui algumas vezes também, Aqui que foi que eu acho que foi o. Acho que foi o seu Thiago que falou da capacidade fotossintética, se eu não me engano, ele usou esse nome. Então, pra galera que, pelo que eu entendo também, uma diquinha pra galera, acompanhando o que você falou agora, se você não tá com a nutrição na bala da sua planta, a gente concorda que a gente tem que abaixar então a luz então e acertar? Você acha que seria mais sensato a gente abaixar um pouco a luz, deixar de forçar um pouco a planta, arrumar a nutrição e depois começar a forçar ela? Ou você acha que mete bronca e vai embora? Porque é alto e ali já não tem mais não vai mais se preocupar com isso? Então, aí depende de como está seu cultivo. Porque eu vou te dar um exemplo. Minha luz tá alta, tá potente. Eu vi que a planta está necessitando de mais comida. Porém, eu estou regulando ppm, regulando pH, estou com uma nutrição ali já na minha mão que simplesmente eu só vou aumentar e introduzir, né, de maneira rápida. Então, eu já vou chegar e já vou introduzir alimentação, né? Agora, nem todo mundo sabe exatamente o problema que a planta está passando. Então, eu estou em dúvida, estou vendo a planta, por exemplo, amarelar de cima para baixo, curvar um pouco, que normalmente isso é luz ou calor da luz, dá uma seguradinha na luz, ou ela está dando deficiência, eu não tenho os nutrientes disponíveis, ou estou usando um solo orgânico que às vezes não está suprindo aquele tanto de nutriente que ela precisa, vou diminuir um pouco a luz, sabe? Focar mais nesse caminho. Se eu estou trabalhando com solo inerte, fertilizando, já taca a marcha, já sobe a comida. Em outros casos que às vezes eu não tenho essa rapidez de alteração nutricional, então eu diminuo um pouco a luz para criar o equilíbrio, né? E obviamente também entender, porque às vezes eu tenho um canhão lá de luz, né? Que independente do tanto de nutriente que eu der, não vai conseguir suprir, porque ela excede o que a planta aguenta. Então, né, entender isso também. A altura que a luz vai estar, né, o calor que ela vai estar emitindo na planta e realmente a luz, né, que está chegando na planta, né, para a planta fazer a fotossíntese. Boa, curti. Boa visão. Gold, quer mandar um Gold? Ben, eu queria que você falasse, hoje, se você fosse começar um cultivo, em que substrato, em que meio, hidroponia, o que você usaria de mídia, de meio de cultivo? Então, hoje, assim, eu vejo que o que dá resultados melhores. Se eu fosse começar um substrato, eu gosto do semi-inerte, tá? Porque eu não, principalmente para trabalhar com sementes, né? Gosto de usar o semi-inerte e fertilização organo-mineral, né? Que é o que eu mais prefiro, medindo o pH, medindo o ppm e no substrato semi-inerte, né? Principalmente um substrato que tem ali um pouco de cálcio, né? Uma coisa assim, porque muita deficiência da planta é por falta de cálcio, alguma coisa assim, e de repente esse semi-inerte te supre ali um início, né? Um start bom que a planta pode ter ali já, encontrando as coisas que ela precisa no solo, né? Então, eu faria assim, fertilizante organo-mineral com substrato semi-inerte e é isso, né? O que eu considero que é o melhor, o mais fácil, né? Em se tratando de substrato. Agora, se eu decidisse, eu optasse, eu necessitasse de um cultivo hidropônico, aí já seria hidroponia mesmo, né? Água e nutrientes. Boa.
E você acha que qual é o quão essencial você acha que nesse cultivo? Porque eu vejo muita gente indo pro hidropônico hoje em dia, mas vejo pouca gente se portando com a temperatura. Eu sempre julguei o Brasil como um país que é meio difícil de você conseguir cultivar do começo ao fim numa hidroponia sem um tiller. Você concorda? Você acha que dá para levar? O que você acha? Cara, eu concordo com você, sim, plenamente. Eu vejo que se você tiver um ar-condicionado ligado direto com uma temperatura baixa, já vai te ajudar, porque, consequentemente, você vai ter uma temperatura um pouco menor na água. Agora, hidroponia com água em temperatura mais alta, por experiência assim, de tudo que eu fiz, que eu acompanhei, vai te dar muita dor de cabeça, sabe? Você vai ter que fazer muito cuidado com... Você vai ter que ter muito cuidado com fungos, micro-organismos, qualquer tipo de coisa ali, pragas que possa ter. E às vezes você acaba ficando um cultivo focado nisso. Você não consegue cultivar, amarrar, fazer lá aquilo. Você tem que ficar focado em exterminar praga e limpeza e não consegue cultivar de uma forma gostosa, sabe? Porque você vai ficar resolvendo problemas. E quando eu cultivei com o tiller, sinceramente, não usei nada, nenhum tipo de defensivo, não usei nenhum tipo de produto assim que para reduzir fungos, para reduzir nada que poderia ter, não teve nada. A água ficou perfeita, eu não trocava toda semana, as raízes ficaram brancas, não manchou, não apodreceu em nenhum momento, sabe? Para mim foi assim, um divisor de águas com e sem tiller. Eu cultivei com o tiller, 18 graus a água, ficava 18, 18,5, perfeito. Não ficava juntando aquele lodo, assim, aquele limo, nada. Água boa, é o sistema RDWC que eu estava fazendo, que é o sistema de recirculação, né? Que a água, para usar o tiller, o ideal que seja de recirculação, né? Porque a água tem que circular, passar pelo tiller. O tiller, para quem não conhece, é um refrigerador que a gente instala tipo um motor de geladeira que a gente instala no sistema da hidroponia, que vai manter a água do sistema dentro de uma temperatura, que é a temperatura que a gente quer, né? Então, nesse caso aí que eu estava usando 18, 18,5, funcionou perfeito. A planta foi sem nenhum problema, não deu nenhum tipo de problema de praga e não precisou ficar trocando, porque você gasta muito fertilizante também, né? A gente sabe que as coisas no Brasil são muito caras e ter que ser obrigado a trocar ali toda semana, né? Traz um custo, né, muito alto em fertilizantes, principalmente sistemas de RDWC, que são sistemas maiores, né? Ali você pode usar 4, 5 baldes. No caso, eu usei, eram 5 baldes, que era 4 plantas e um do sistema. Então, ia uma quantidade muito grande de nutrientes, né? E o tiller resolveu isso, saiu bem econômico o cultivo. Depois, assim, né? Por isso da temperatura. Da hora. E esse sistema que você fez foi todo montado por você? Então, tem um rapaz que já era conhecido meu antes, né? Que é o DWC, e ele me passou esse sistema para eu testar para ele, sabe? DWC Brasil me passou esse sistema para eu testar, para eu conhecer mesmo assim, sabe? E aí eu fiz. Ele mandou, ele já pronto, desmontado. Eu montei, né? Só fiz lá, pluguei as mangueiras, o tiller, as bombas, o aerador também e boa. E foi basicamente isso. E um detalhe também que veio aquele aerador magnético maior, ele é melhor, assim, porque bombeia mais. O maior nível de oxigênio também, parece que elas gostam mais, assim, analisando o dia a dia delas, sabe? Entendi. Da hora. Bem, vou mandar uma aqui mudando um pouco de assunto. Cultivo mineral. Qual é a sua estratégia no flip em relação à nutrição? Eu não entendi a pergunta. No cultivo mineral ali, você tá, sei lá, um solo, uma fibra de coco. Você tem alguma estratégia nutricional na hora do flip? Antes de você flipar, na hora do flip, depois? Certo, no flip para floração, né? É isso, para flipar para floração, isso mesmo, Entendi. perdão. No inerte, né?
Cara, Isso. depende um pouco também de como que tá o solo cultivo. Se tá fluindo bem, não tá acumulando fertilizante, se a planta tá indo bem, consumindo, eu vou adicionando os de floração, sem fazer flush, sem lá fazer lavagem, mesmo no inerte. Porém, depende muito do sistema que eu estou usando, né? Tem muitos depende, né? Eu falando assim, no cultivo manual caseiro, que eu vou ficar regando, que para fazer flushes eu vou ter que ter aquele trabalho, né? Pega a planta, leva lá para um espaço, fico fazendo flush, esses trabalhos. Faria assim. Agora, se eu tenho um sistema automático, né, que não vai me dar trabalho, eu faria limpeza, sim, né? Mas dependeria um pouco de com qual sistema eu tivesse utilizando. Num sistema mais manual ali e tal, eu faria, só ia adicionando mesmo, medindo, né, o runoff, a água que sai embaixo, vendo o pH, o ppm, tá bacana, vou adicionando por cima mesmo, trazendo os de floração. Agora, se estiver acumulando, né, se eu ver que o verde está muito intenso ali, né, às vezes um leve excesso, faria limpeza também antes, né, faria o flush também, né. Mas, esse porém, tá fácil, tá legal, tá tranquilo, vai por cima mesmo, vai colocando novo. Tá com alguma dificuldade ali de nutrição, ou estou usando um sistema fácil de flushar, já faço flush, né? Dependendo da minha necessidade. Só emendar mais uma aqui, Chicão. E foliares? Você costuma fazer? Como é que funciona? Cara, nos meus cultivos, eu nunca fiz rega foliar. Nunca fiz. E assim, como eu analiso a condição da planta de saúde, nunca vi uma necessidade de usar algo a mais, assim, porque sempre os nutrientes que eu ganhei de patrocínio, que eu comprei, enfim, não tinham esse foliar assim no kit, né? Eram somente para usar nas raízes mesmo. Então, nunca comprei um algo a mais assim, foliar, que eu sempre utilizei assim quando necessário, né? Dependendo do local, o ambiente, temperatura e tudo mais, é algum defensivo ali orgânico mesmo, né? Foliar, um ninho, por exemplo, que eu não gosto de ninho, prefiro óleo de casca de laranja, né? Que eu acho que ele ofende menos a planta, assim, queima menos e tal. Ou qualquer tipo de defensivo assim que eu esteja usando, também nunca usei defensivo químico, assim, só os orgânicos mesmo, aí sempre foliar, né? Agora, quando uma coisa que eu fazia, né, assim, na vega, que eu gostava, mas era mais por gostar mesmo, assim, não tem nenhum embasamento científico. Gostava de jogar uma água por cima mesmo das folhas, assim, deixar dar um banhozinho nelas, dar uma lavada nas folhas, sabe? Deixar elas ficar ali tranquila, só tomar um pouco de cuidado para quando fazer isso, não deixar a luz muito intensa ali, para não, de repente, as gotículas não queimar, alguma coisa assim, ou não, tipo, vou pôr elas para dormir, vou lá, dou um banhozinho nelas, mas por gostar mesmo, assim, sabe? Com água pura. Nada também com nutrientes. Legal. Na hora. Muita visão, mano, dessas paradas que você tá falando de nutrição aí pra galera, tipo, manter, né, os níveis mais estabilizados. Você lá na frente, lá atrás, você falou que você usaria um organo mineral, né, pra galera e um solo semi-net, né? E Isso. nesse como a gente começa num solo semi-inerte, você indicaria a galera já começar com nutrição ou você indicaria a galera começar só na água no começo? E essas águas nesse solo semi-inerte, você se preocupa muito com pH ou você acha que dá para ser um pouco mais flexível nesse controle de pH? Entendi. Então, a questão de pH, né? Quando eu estou trabalhando com um setup, como eu disse, depende das condições, né? Às vezes, se eu tenho condição de ter um medidor de pH, de estar regulando, se eu estou num setup que tem isso, que eu vou trabalhar com isso, eu vou sempre usar água com pH regulado já, sabe? Porque é um padrão fixo, assim, Qual de você praxe. indica para essa galera?
Oi? Essa galera que tá no Seminert, você indicaria qual a faixa de pH? Depende. Na, entre 5,8 e 6,2 funciona bem. Não precisa ser muito exato, mas no Seminert eu tento ficar no 5,8 ali, de repente na floração, se dependendo do que eu uso, se subir ali para um 6,0, 6,1, não vou ficar me esforçando para baixar ele, sinceramente. Vou deixar ele trabalhar nesse nível sem ter que ficar forçando flush, sem ter que ficar forçando essas coisas, sabe? Se ele tiver uma leve flutuação. Porque uma coisa que é interessante do pH é que se ele tiver uma leve flutuação dentro, né, do parâmetro, é benéfico. Porque alguns nutrientes, ele absorve mais numa faixa um pouquinho menor e outro numa faixa um pouquinho maior. Então, uma leve oscilação, entender? Não é uma grande oscilação. Uhum. Uma leve oscilação dentro do parâmetro ali é interessante, tá? Bem, mais uma coisa natural. Não vou ficar forçando, também não recomendo ninguém ficar forçando essa oscilação vou ficar forçando, né? Mas uma coisa que seja natural ali do próprio cultivo, sabe? Por exemplo, você está enchendo o tanque e fechou com um pH um pouquinho mais baixo, você mete bronca ao invés de querer regular sempre se tiver dentro dessa faixa, é isso? Exatamente. Eu coloquei o fertilizante. Tá na faixa ali, né? Não tá, por exemplo, assim, eu tô usando 6,0, exemplo. Mas deu 5,9, eu não vou usar mais produto químico para regular, porque eu já uso ele naturalmente, né? E também é o seguinte, do próprio solo, se você estiver medindo o runoff e perceber que a atualização tiver tendo uma flutuação leve dentro do solo ali, quando você mede o runoff, não precisa ficar fazendo flush para medir um ponto, sendo que ele está dentro da faixa, né? Entende? E a questão dos nutrientes, no Seminert depende. Porque se eu estou trabalhando com sementes, eu gosto de regar só com água pura de início, para sentir as sementes, sabe? Planta semente, vamos analisando. Às vezes tem semente que ela fica ruim de início, fotoperíodos falando, né? A automática, se o início dela for ruim, é muito difícil ela recuperar depois. Mas já fiz várias plantas fotoperíodo que começaram ruim ali, meio defeituosa, tive paciência, fui só dando uma aguinha, fui cuidando e ela enraizou, ela recuperou e foi bem. Então é mais para você entender o que é aquela semente que ela está pedindo, né? E depois vir nutrindo. Depois que ela tiver ali uns 3 pares de nó, 4 pares de nó, já pode entrar com a nutrição inicial. E quando é clone, não, né? O clone eu uso a nutrição que eu estava usando na vega mesmo da mãe. Se eu estava usando 500 ppm, eu vou pôr o clone, enraizou, vi que está enraizado, já vou entrar com aquela nutrição que eu estava usando mesmo, porque o clone normalmente aguenta a mesma nutrição que a planta mãe estava usando, né? Uhum. Lógico que também vai depender se você não alterou muito o setup, porque às vezes você estava usando 500 ppm com uma luz forte, aí você joga lá numa tenda menor ali para fazer ele começar a crescer e vai tacar muito nutriente, vai prejudicar. Então também entender o ambiente, né? Se o ambiente tiver com uma luz mais fraca, entrar com a nutrição mais leve também, em cima disso aí. Bravo. Ô Ben, só voltando um pouco na automática, que vaso você indica para quem quer levar as automáticas? Depende do setup que a pessoa tem, né? Mas falando nos setups convencionais, né? Se tu falar 60 por 60, 80 por 80, enfim, que são os padrões mesmo assim, eu gosto de usar vaso de, em média, 10 litros, tá? Eu gosto de usar vaso, isso com um sistema de rega manual, né? Se eu for usar sistema totalmente automatizado, eu vou diminuir o tamanho dos vasos, aí pode usar vaso de 2, 3 litros. Mas vamos lá, falando do jardineiro comum, que está ali mesmo regando, cuidando da planta, assim, que eu vejo que pelo menos é a grande maioria das pessoas, né? Eu gosto dessa média, de 10 litros ali para cultivo, né? Ou 3 galões, né? Que, por exemplo, alguns vasos, o AirPod, por exemplo, é por galão. 3 galões, acho que vai dar 11 ponto, quase 12 litros.
É um tamanho bacana porque ela tem espaço para enraizar, não fica ali comprimida, né? Ô, bem, é muito engraçado suas respostas. Elas não falam como você cultiva, mas como você ensina as pessoas. Eu acho assim, sensacional, porque você tenta falar da maneira mais fácil ali, que a pessoa vai se identificar e vai ficar mais fácil para ela, ela vai ter um melhor resultado. Eu acho isso sensacional. Ah, Agora, obrigado. só finalizando aqui, como que você passa para os alunos a parte de clone? O jeito mais fácil ali para quem só dá azar no clone. Ah, o jeito que eu considero mais fácil é o seguinte: usar o próprio substrato mesmo, semi-inerte, que estiver usando, né? E pode ser ou pegar um vasinho pequenininho ou um copo descartável e furar o fundo, né? Para umedece, deixa úmido ali e corta a estaca, né? Pega uma parte de baixo da planta, os galhos que ficam por baixo são melhores para enraizar, estão mais perto das raízes. Ali em média de 12, 15 centímetros, corta, faz o jeito certo, que a gente vê aí as imagens, não tem uma imagem agora para mostrar, e põe nesse próprio substrato. Você pode fazer pegar uma estufa própria, né? Ou de repente uma estufa improvisada ali, com algum tipo de garrafa, alguma coisa. E luz fraca, eu gosto de enraizar com LED comum, LED de 9 watts, Bulbo. LED bulbo, que deixo ele ali próximo dela, não deixo muito longe não, 15 centímetros, 20. Deixo ele ali quietinho ali e também deixo ligado diretão. Assim, o jeito mais fácil mesmo, assim, que eu tô falando, mais até rudimentar, digamos, seria esses. Corta uma garrafa ali, põe num vasinho com o próprio nutriente e deixa ali tranquilo, né? Eu vejo que assim funciona, né? Óbvio que aí a gente vai, se a gente começar a partir para um alto nível, tudo isso vai mudar, mas a forma mais fácil de clonar, assim, vejo que seria essa. Brabo. Bravo. Gostei muito. Bom, a minha dúvida agora, acho que eu volto um pouco para as amarras. Você falou um pouco de poda topping e de amarras. Você chegou a fazer mais algum outro tipo de técnica, como o scrog ou o trellis também, como a galera também já falou bastante aqui. Se você acha que essas estratégias são viáveis em outros estilos de cultivo, ou você acha que as amarras e as podas seriam a estratégia definitiva para você no cultivo hoje em dia ainda? Então, se você for usar para cultivos um pouco maiores assim, de 80 por 80, de 1 para cima, eu vejo que a rede de scrog é muito útil. Eu aconselharia ter. É melhor ter e se precisar usar do que não ter e precisar. Por quê? Porque ele não vai te atrapalhar em nada, ele estando ali. E num determinado momento que a planta estiver crescendo, fica muito fácil para você direcionar os galhos, parar de trombar, parar de fazer sombra, usando o scrog. Isso de uma forma o simples de usar, né? Apenas direcionando ali o que precisa ser direcionado. Agora, para fazer deitando mesmo, trançando, aí é uma opção. Se for fazer o scrog, usar o scrog mesmo para trançar e deitar as plantas por baixo, não vejo necessidade de ficar amarrando antes. Faz uma poda, começou a chegar no scrog, vai trabalhando, né? Eu já usei muito, só que eu uso o scrog da forma que eu falei, como um corretor ali para o estágio de pré-floração e floração. Ele fica ali na altura que elas vão atingir, vou regulando, obviamente, dependendo da altura das plantas, e espalhando um pouco os galhos, direcionando, ocupando todos os espaços vagos dentro da estufa, né, para até mesmo ter desperdício de luz, e fazendo que tenha melhor circulação de ar e que ela tome luz de uma maneira melhor. Eu gosto de fazer assim e aconselho, que é bom, é útil, é barato, fácil fazer. Não vejo por que não, sabe? Não vejo por que não. Mas já fiz vários outros tipos de técnicas, assim, revegetar a planta, né? Monster cropping, super cropping. Super cropping, eu vejo que também é uma técnica que eu particularmente gosto de usar em cima da necessidade. Porque, de repente, eu estou cultivando uma planta e tem um galho louco lá que quis crescer. Ah, eu vou crescer mais que todo mundo. E que a amarra não está dando jeito nele, porque ele não direciona, ele fica estranho,
enfim, que tá aí, eu acho que, lógico, dentro do estágio vegetativo, é muito útil, né, você fazer o super cropping nesse tipo de galho, assim, aquele galho que está destoando do cultivo em si, né? Ou até mesmo quando você for fazer um scrog, alguns galhos que estão subindo muito, usar essa técnica do super cropping para te ajudar mesmo, assim. Não vejo, eu particularmente não gosto de usar ela como técnica principal do cultivo, sabe? Até porque, como o Armário disse, que eu costumo mais dar consultoria. Então, se você passar técnicas assim mais, digamos, complicadas, né? Que pode dar errado, né? Então, de certa forma, é melhor a gente fazer o que a gente sabe que dá certo e, se precisar, usa uma técnica mais avançada para suprir uma necessidade ali que a gente tem, né? Vejo isso. E sobre o Monster Cropping, é uma técnica que até hoje nunca vi em automáticas, né? Que é revegetar ela depois da floração. Particularmente nunca vi, não sei se existe. E ela também gosto de usar por necessidade, vamos supor. Plantei uma planta, não pretendia segurar a genética. Ou não fiz clone porque não deu, enfim, qualquer coisa. Nossa, amei essa planta, rendeu o efeito que eu precisava, estética, enfim, a planta que eu gostaria de ter. Porém, não tenho clone. E agora? Então, vou colher ela, tá bacana, vou deixar ali de uma certa forma para poder tentar revegetar ela, né? E não perder a genética, tá? Eu vejo que essa forma, isso daí é uma maneira útil de aprender a fazer essa técnica, que pode salvar uma planta que é aquela planta que você vai falar pro resto da vida para todo mundo. Nossa, foi a melhor que eu tive, perdi, não tive clone, sabe? Esse tipo de coisa que pode salvar de uma situação dessa, para você manter uma genética ali que você gostou muito, né? Ou por hobby mesmo, por vontade, porque o Monster Cropping ele é diferente, fica bonita, ela fica monstrona, tem essas coisas assim, mas por isso assim que eu recomendaria essa técnica em si, sabe? Eu gosto de fazer também por estética, porque eu acho bonito. Da hora. Mano, ó, duas perguntas aqui então para você agora. Um mano mandou aqui no chat se o super cropping você faz na flora também e quais as ideias seriam para você fazer super cropping na flora. E a minha dúvida é em questão ao monster cropping. Quando você vai fazer o monster cropping, você costuma fazer tomar alguma estratégia ali ou você nesse início você deixa a planta quieta, começar a revegetação? Você faz, tipo, ou você prefere fazer, tipo, um transplante de vaso, uma poda de raiz? Como é que você faz essa abordagem? Certo. Então, o super cropping eu não costumo fazer na floração, não. Tá. Não costumo. Tipo, já testei sim, e os resultados não foram muito bacanas porque a recuperação não foi tão boa, né? Pelo menos quando eu fiz. Mas até a pré-flora ali, de repente, se for necessário, é isso que volta, né? De repente tem um galho, você tem um espaço curto, aquele galho tá batendo na luz, você não consegue amarrar, que ele tá muito duro, não tem outro jeito, vai ter que fazer, não tem, né? Às vezes você vai perder um pouco de rendimento naquele galho, mas é o que você necessita para levar o cultivo em si. Então vamos fazer, né? Mas eu não recomendo fazer por fazer, tipo, eu fiz um projeto, quero fazer super crop na flora, não recomendo. Se realmente for muito necessário, aí faz. Caso contrário, não. Navega mesmo, faz, deixa recuperar e aí põe para florir, tá? É isso que eu recomendo. E aí o Monster Cropping, eu gosto de fazer com clones. Pego o galho já que eu colhi florido, os inferiores também, os de baixo, corto uma quantidade maior, porque eu vou ter mais chance de dar certas dessa forma, sabe? Porque simplesmente tentar revegetar a própria planta-mãe, que eu tenho uma chance. Se eu colher 10 pipoquinhas e tentar enraizar, eu tenho 10 chances. Se ele enraizar, ele é mais fácil o pós, porque assim que ele enraizar, você começa a tratar ele como planta de vega pequena mesmo, ppm baixa ali, 300, 400 ppm, como uma plantinha de vega. Aí ele começa a brotar, às vezes a primeira brotação sai feia e tal, mas depois ele se organiza. Agora, na planta-mãe, eu costumo deixar ela meio tranquila, assim. Pego alguns galhos
que ficam por baixo também, que não estão tão desenvolvidos, né? E deixo eles inteiros. Tento deixar eles inteiros, sabe? Com a ponta mesmo, sem estar podado. Porque eu já percebi que os galhos que estão podados, eles têm mais dificuldade para revegetar, por conta do estresse também. Então, eu tento deixar alguns galhos com a ponta mesmo que sejam pequenos. Deixo lá alguns 6, 7 galhos. Inicialmente, como ela estava provavelmente carregada, dependendo do tipo de solo. Se eu fiz flush, está sem nutriente. Vou entrar com nutrição de vega. Tá? Se eu não fiz flush, se eu estou no orgânico, não faço nada. Só rego e deixo ela quietinha ali para ela revegetar. Certo? Então, costumo fazer dessa forma mais o Monster Cropping. Mas, preferencialmente, com clones eu gosto de fazer. Bravo. Boa visão. Você cria várias... eu esqueci o nome agora. Várias situações ali que vai levar ela a vegetar, né? O tempo de luz, a nutrição. Então, vários itens ali vão fazer ela voltar a ter essa vida aí de vegetativo. Isso. Ben, eu queria saber qual foi a sua melhor colheita em relação à estética, a colheita que mais te agradou do seu aluno e contar como é que foi, quais foram as dificuldades, o que era o cultivo ali. Nossa, de alunos, é o momento que chegou gente aqui rapidinho, já volto aqui na live, beleza? Tá bom. Então, beleza, a gente vai terminar a primeira parte. Tá? Valeu, irmão. Tamo junto. Família, vamos... Opa, vai, manda Gold, manda. Vai lá, então, vai lá. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu descer então, já entrou aí, ó, o nosso mestre de cerimônias. Não, tamo aí, tamo juntasso. Galera tá braba nessa live aqui, pô. Galera na monstra mesmo, foi nosso recorde, né? Nosso recorde de espectadores ao vivo aí. Braba pra caramba. Eu acho que o Ben tem bastante ainda pra trocar ideia com a gente, né? Tem bastante gente que tem bastante dúvida também. Eu também tenho algumas dúvidas pra gente trocar ideia. Aproveitando então a deixa, eu queria mencionar para vocês um encontro de grower que o RT Grower tá organizando, né, na Marcha Marcha da Maconha SP. A galera vai se reunir, né? Então os growers, para quem tiver alguma dúvida também pode chamar o RT, para mostrar, né, que grower não é traficante, para fazer o ativismo, né, que eu acho que é necessário, né, da nossa parte. Eu infelizmente estou meio longe, então fica mais complicado, mas a nossa presença vai estar lá de coração, beleza? O local de encontro, então, na Marcha da Maconha, vai ser no vão do MASP, né, no meio do Mirante. Aí, se vocês quiserem mais informações, chega lá no RT, que ele vai trocar uma ideia com vocês e vai mostrar para vocês aonde que é. Demorou? E é isso aí. Para quem quiser e para quem tiver interesse e para quem quiser participar desse movimento, é muito interessante, é muito importante, né, na causa, muito importante hoje, muito importante sempre, né, até a gente chegar no nosso objetivo, que se Deus quiser, a gente tem que ir pelo lado do cultivo, né, e é isso. Gold. Quem nunca foi na marcha, eu fui na primeira marcha no passado, às vezes o pessoal passa um ambiente hostil, um ambiente estranho, mas não tem nada disso, cara. É a galera que é nós, é a nossa família que tá ali, é criança, é adulto, é de tudo ali. Então vai que é um ambiente gostoso, seguro, vai com os amigos, vai para curtir, vai para celebrar o dia ali. E para fazer contato, né? Eu acho que esse é o importante. Se apresenta, lá vai ter a ala grower ali, vai ter a galera do bem ali, sempre trocando ideia. E vamos fortalecer nossa família, com certeza. É isso. Acho que vamos finalizando então, aproveitando, deixa a primeira aqui, parte. Antes de Manda ver. gente ainda aí. Manda ver. Bom, a galera, todo mundo do cultivo coletivo, a respeito do cultivo coletivo, muita gente perguntou. Muita gente não, porque a gente acabou finalizando com bem menos gente do que a gente esperava, mas eu acho que a ideia do projeto mesmo era só sentir como seria fazer a gestão de um projeto tão grande, né? E ainda bem, acho que terminou bem menor do que a gente imaginava, porque administrar um projeto desse tamanho não é nada fácil. Então, só para avisar a galera, todo mundo já recebeu as genéticas que a gente tinha separado, tá? Do X-Route. Quem não recebeu as 5 genéticas,
as 5 sementes como combinado, por favor, compreendam, porque a gente também tinha falado que ia ser 3, e se a gente tivesse mais 2 disponíveis, a gente mandaria. Acho que algumas pessoas receberam 2, outras talvez não tenham recebido, não sei ao certo, mas recebi uns comentários a respeito, e foi também conveniente, porque caiu bem perto da Expo, né? Então acho que o X-Route fez um bom trabalho lá, deu bastante genética para a galera lá de brinde, que eu acho que é um trabalho sensacional que ele faz. Então acho que a galera também deve estar satisfeita, outras pessoas foram beneficiadas, eu acho que o projeto era isso, né? Se você for ver o preço da genética mesmo, o pacote lacrado é bem diferente, não chega nem perto de você adquirir essas 3 sementes. Então, desculpa aí. Mas é isso, a gente vai começar o projeto provavelmente nas próximas semanas. Eu vou fazer um anúncio para vocês até semana que vem. Acho que é isso. E a experiência também do projeto, né? A galera que vai estar participando com a gente vai ter ali o contato direto, a gente está disponibilizando, né, um fórum ali para a galera ver tudo o que está acontecendo, ter informações, ter acesso a informações também, né? Então, um projeto muito bacana. E essa semana a gente, né, até o final de semana a gente alinha tudo, Chicão. Já vamos começar a dar início já. Só falta a galerinha terminar de se inscrever já tá lá de no volta, fórum. já mandou Tá mensagem de aqui. volta? Vamos finalizar essa Então pergunta. vamos fazer o seguinte, vamos finalizar a primeira parte, então, rapaziada. Obrigado pela presença de todo mundo até agora. Já vamos iniciar a segunda parte e vamos convidar o Ben de novo. Demorou? Bora trocar aquela ideia, rapaziada. Obrigadão, tamo junto e até já já.